Vamos continuar com a engenharia de atributos. Veja que a cada aula eu estou trazendo diferentes técnicas dentro do contexto do problema desse projeto de número 8. Faremos agora o agrupamento de variáveis. Eu prometo para você que deve dar um nó no cérebro, ok? Ótimo, excelente! Quando algo está um pouco mais difícil, é porque você está prestes a mudar de nível. Seu cérebro vai aprender algo novo. Então, se não entender da primeira vez, não é para ficar desesperado. Assista o vídeo uma segunda, uma terceira vez, leia os comentários no Jupyter Notebook. É aí que está o segredo para realmente você conseguir aprender e, consequentemente, mudar o seu nível de conhecimento. Me acompanhe, eu vou me esforçar para explicar em detalhes para você. Vamos dar uma olhada no conjunto de dados até aqui. Então, aqui eu tenho meu dataset, eu já executei todo o Jupyter Notebook para facilitar o nosso trabalho. E observe que nós temos, no conjunto de dados, 23 recursos para 23 medicamentos, que indicam, para cada um deles, se uma alteração no medicamento foi feita ou não durante a atual internação do paciente. Se você leu o dicionário de dados, você sabe exatamente do que eu estou falando. O paciente está internado no hospital, certo? No hospital, ele não fica tomando cerveja, vinho ou uísque, não é? Ele fica tomando o quê? Medicamento, concorda? Então, nós temos uma lista de 23 medicamentos, que são 23 recursos, 23 variáveis, que foram ou não ministrados para cada paciente. Pois bem, vamos plotar algumas variáveis que indicam o uso do medicamento. Embora eu tenha 23, eu vou plotar apenas 4, para ajudar você na interpretação. Basicamente, eu crio uma grande figura, eu então vou adicionando subplots. Para cada subplot, eu pego uma variável, faço o agrupamento, pego o size e então coloco um gráfico de barras, ok? Eu estou repetindo o código para 4 variáveis, que representam 4 medicamentos. E aí nós temos os 4 aqui nesse gráfico. Pois bem, veja que eu não faço ideia do que é o medicamento, ok? Então, por exemplo, Miglitol. Não faço ideia do que é. Sinceramente, eu não faço ideia mesmo. Mas eu não preciso. Isso aqui para mim não é um medicamento. Isso aqui para mim é uma variável. A variável representa um medicamento qualquer. Quem tem que saber qual é o medicamento é o especialista médico. Eu tenho que saber que isso aqui é uma variável e que ela assume apenas um valor, que é no. O que isso significa? Que esse medicamento não teve modificação para os pacientes, ou seja, os pacientes não tiveram modificação na dose desse medicamento. É isso que está dizendo exatamente o gráfico. A mesma coisa para esse outro medicamento, que eu também não faço ideia do que se trata. Eu estou falando dessa forma para você entender que você não tem que compreender cada detalhe da área de negócio. Tem que compreender o seguinte, isso aqui é uma variável, representa o medicamento. Houve mudança na dosagem? O gráfico diz que não. Pronto, é isso que eu preciso. Ah, mas o medicamento ele é ministrado. Essa informação é relevante para a minha análise? Não, então eu não preciso dela. Quem tem que conhecer o medicamento é a área de negócio. Isso vale também para qualquer outro problema de qualquer outra área de negócio. As pessoas às vezes querem compreender tudo a fundo, não é? Muitas vezes eu recebo e-mail de aluno perguntando, eu vou lá fazer uma graduação na área de finanças, depois eu volto para continuar o curso. Você vai fazer a graduação de 4 anos para compreender um conceito que sequer você vai usar? Não. Eu preciso ir para a faculdade de medicina para aprender o que é o medicamento? Não. Isso aqui é uma variável que representa o medicamento e a dosagem não mudou para o primeiro, para o segundo e para o terceiro medicamento. Observe o quarto medicamento. Houve sim mudança de dosagem. Para alguns pacientes houve um down, ou seja, o medicamento foi reduzido. Para alguns houve um up, o medicamento aumentou, a dosagem do medicamento aumentou. Em alguns casos não houve mudança e para outros houve uma pequena mudança. É basicamente isso. Compreendeu a ideia? Então continue comigo. Podemos contar quantas alterações foram feitas no total para cada paciente e criamos assim um novo atributo. Isso pode ajudar a descobrir uma relação com o número de alterações na dosagem do medicamento, independentemente de qual medicamento foi alterado. Então agora a questão é a seguinte, similar ao raciocínio que eu trouxe em vídeos anteriores. Eu preciso, para a minha análise, saber se esse medicamento específico, que é o Miglitol, recebeu ou não alteração de dosagem? Não sou eu que tenho que responder, hein? Tem que responder a área de negócio. Aqui, eu sou a sua área de negócio, então eu respondo para você. Não, essa informação não é relevante. Eu só quero saber o seguinte, houve ou não mudança na dosagem de medicamentos em geral? Isso é o que eu quero saber para simplificar a informação. Vou dar uma olhada aqui junto com você na tabela resultante. Desce mais um pouquinho, cadê a tabela?
É a última tabela, aqui embaixo. Aqui está ela. Veja que eu tenho duas novas colunas, que eu vou criar já já com você, porque é engenharia de atributos. Essa coluna indica número de alterações na dosagem do medicamento. Então, por exemplo, esse primeiro paciente teve uma alteração. Então, ele estava tomando um medicamento qualquer, e então o médico, em algum momento, mudou a dosagem. Eu quero saber mais tarde se isso vai influenciar ou não na readmissão do paciente. Segundo paciente, 0 mudança. Terceiro paciente, 1 mudança e assim por diante. Além disso, acrescentamos a coluna NUMED. Quantos medicamentos aquele paciente estava tomando? Então, por exemplo, esse primeiro estava tomando um medicamento. Eu, então, verifiquei que houve uma alteração de dosagem. Tudo bem. O segundo paciente estava tomando um medicamento. Não houve alteração de dosagem. Esse outro paciente aqui, olha, estava tomando 2 medicamentos. E também não houve alteração de dosagem. No total, cada paciente poderia estar tomando até 23 medicamentos, porque nós temos 23 variáveis no conjunto de dados. Vamos transformar 23 variáveis, a informação que elas trazem, em 2 colunas. Eu vou simplificar. Depois, isso aqui vai facilitar de modo impressionante a criação de gráficos para analisar se isso tem relação ou não com a readmissão do paciente. Por exemplo, pacientes que tiveram muitas mudanças na dosagem do medicamento foram mais ou menos readmitidos? Para que eu possa responder essa pergunta, eu então fiz essa modificação via engenharia de atributos. No próximo vídeo, então, eu trago para você em detalhes todo o código, que não é complicado. Na prática, é só reorganizar os dados. Me acompanhe na próxima aula. Até lá.